Nesta aula de biomecânica, vamos começar por rever a equação de equilíbrio local para corpos elásticos e isotrópicos. E essa equação pode-se escrever-se nesta forma, em que aparece-nos uma parcela que diz respeito às forças de tensão, às forças de superfície, e outra parcela que diz respeito às forças de volume. Eu recordo-vos que este F não é exatamente uma força, é, se quiserem, uma força mássica, porque é uma força a dividir pela massa, é a resultante das forças que dizem respeito apenas às que têm origem no volume, ao contrário destas, que aqui estão mais à esquerda, portanto esta derivada do sigma, que diz respeito às forças de superfície, às forças de tensão. Ora, o nosso objetivo nesta primeira parte da aula é escrever esta mesma equação, que é a equação de equilíbrio local. Ao fim e ao cabo, o que isto diz é que a soma de todas as forças tem que ser zero, é o que esta equação diz. Mas nós vamos escrevê-la em função do campo de deslocamento S. E para o fazermos, nós temos que, em primeiro lugar, substituir o sigma pelo epsilon. Do tensor das tensões, passamos ao tensor das deformações. E do tensor das deformações, usando a sua definição, vamos passar ao campo de deslocamento S. Vamos começar apenas por olhar para este termo derivativo, a derivada do sigma em ordem às coordenadas cartesianas. Ora, nós podemos escrever a somatória destas derivadas desta maneira, se nos lembrarmos da lei de Hooke. O sigma ij mais não é do que 2.000 epsilon ij mais lambda traço de epsilon delta ij, em que μ e lambda são os coeficientes de Lamé. E agora só temos que usar a definição do epsilon ij. Ora, epsilon ij é o meio da derivada de SI em ordem a XJ mais a derivada de SJ em ordem a XI. E é esta definição que eu estou aqui a usar. Ora, se eu tenho uma derivada em ordem a J e logo outra derivada em ordem a J, tenho uma segunda derivada em ordem a XJ para o primeiro termo deste parênteses. Vamos ver o segundo termo. O segundo termo é uma derivada em ordem a XI, mas a derivada em ordem a XI tem agora de ser completada com a derivada em ordem a XJ e ficamos com uma segunda derivada do SJ em ordem a XI, que vem daqui, da esquerda, e em XJ, que vem daqui, deste somatório. Mais, agora, o lambda, traço de epsilon, mas o que é o traço de epsilon? O traço de epsilon mais não é do que o somatório em capa, o traço de epsilon, recordo aqui também, o traço de epsilon é o somatório em capa de ds capa dx capa. Aliás, basta pôr aqui y igual a j, ficamos com dois termos iguais, o meio de dois termos iguais é esse termo, e agora somado sobre todos os i's, portanto ficamos com esta expressão, que ao fim e ao cabo é a divergência do vetor S, este somatório, mas não é do que isso. Mas ainda temos que derivar em ordem a XJ, que é este que aqui está e que ali aparece. Portanto, ficamos com uma segunda derivada. Ora bem, nós agora vamos usar as seguintes expressões. Por um lado, recordam-se que o Laplaciano de uma função qualquer, de uma função f, é dado pela soma das segundas derivadas em ordem a x, em y e a z dessa função. Ora, o que nós estamos aqui a ver em cima é a soma em j das segundas derivadas da função SI. Então ficamos com μ vezes o Laplaciano de SI. E aqui o que é que nós temos? Aqui temos uma derivada de SJ em ordem a XJ, somado para J. Ora, a derivada de SJ em ordem a XJ somado para J é a divergência
ds. É isto que aqui está. Em vez de estar a somar em k, estou agora a somar em j. Então ficamos com a derivada em ordem a xi da divergência de S. Mais, agora, de novo, temos aqui a derivada em ordem a xj. Este termo é a derivada em ordem a xj da divergência de S. Mas, como temos agora um somatório em J com delta, então este delta mata, digamos assim, todos os J, exceto aquele que tem o J igual a I, e ficamos com esta expressão. Quer dizer que esta derivada, que aparece na equação de equilíbrio local, pode ser escrita como a soma destes 2 ou 3 termos, depende agora como se queira ver isto. Eu vejo aqui 3 termos. 1, 2, 3 termos. Continuando, se eu substituir agora na equação de equilíbrio local, onde falta claramente 1 igual a 0, a expressão anterior, recordo-vos, a expressão anterior é esta, tem componente SI, componente segundo xi e componente segundo xi de quê? Nestes 2 termos, do gradiente, ou seja, isto ainda pode ser escrito em termos vetoriais. Se nós olharmos para esta equação em cima, em termos vetoriais, isto que aqui está é a componente I do nábula 2 de S, é a componente I, mais a componente I do gradiente da divergência de S, mais a componente I do gradiente da divergência de S. Portanto, isto que aqui está, em cima, é a componente I deste vetor. Falta aqui um μ, claro. Um μ e uns parênteses aqui. Então, isto, a expressão, é a componente I deste vetor. Então, se eu agora escrever esta equação em termos vetoriais e já não em termos das componentes, então o que temos é esta mesma equação. Reparem que agora o μ e o lambda se juntam. Está aqui um μ e está aqui um lambda a multiplicar exatamente pela mesma quantidade, que é o gradiente da divergência de S, e, portanto, temos a equação de equilíbrio local, expressa agora não em função do tensor das tensões, como está aqui em cima, mas agora expressa em função do campo de deslocamento S. É uma expressão vetorial, esta que aqui está também é vetorial, só que está escrita em função das componentes I desse vetor. Nós agora vamos usar uma expressão do cálculo vetorial, dá jeito de usarmos esta expressão, que eu não vou aqui demonstrar. Portanto, isto é uma igualdade vetorial entre o Laplaciano de um vetor e o gradiente da sua divergência e o rotacional do rotacional desse vetor. Portanto, é um bom exercício olharem para o lado esquerdo, fazerem explicitamente o lado esquerdo, olhar para o lado direito e verem que todos os termos se cancelam, exceto os que dão origem ao lado esquerdo. O lado esquerdo é fácil, é D2 dx2, mais D2 dy2, mais D2 dz2, tudo aplicado em S. Isto é o lado esquerdo. O lado direito é muito mais complexo. É o gradiente de uma divergência e um rotacional de um rotacional. Portanto, há aqui muita coisa para calcular, mas no final das contas vai-nos dar exatamente o que está ali à esquerda. Portanto, eu vou usar esta expressão, que não vou demonstrar, e vou usá-la ali em cima. E vou usá-la porquê? Porque interessa-me ter na equação de equilíbrio local um termo de rotacional do deslocamento, porque muitos deslocamentos com interesse na prática são deslocamentos irrotacionais. E se os deslocamentos têm rotacional zero, se isto acontecer, então este termo desaparece logo. É por isso que nós usamos muitas vezes esta expressão, porque apesar de aparentemente esta ficar mais complexa, na prática não fica, porque em muitas situações o rotacional do campo que descreve a deformação é um campo irrotacional, portanto esse rotacional é zero. Recordo-vos uma vez mais o que é o F. O F não é uma força. O F é uma força a dividir por uma massa. Ou seja, tem dimensões de aceleração. Muitas vezes nós até chamamos esta
força, uma força mássica. Da mesma maneira que, por exemplo, quando temos uma capacidade térmica, recordam-se do ensino secundário, uma capacidade térmica pode dar origem a um C pequenino, que é uma capacidade térmica mássica, quando dividirmos a capacidade térmica por um M. Sempre que dividimos uma grandeza por M, ficamos com aquilo que se chamam grandezas mássicas. O F é a resultante de todas as forças volumétricas por unidade de massa em cada elemento de matéria. E esta é a equação que podemos usar como condição de equilíbrio local. Temos então duas alternativas. Ou usamos a equação em função das tensões, se as conhecermos, das tensões e das forças, ou então usamos a equação de equilíbrio local em função do deslocamento e das forças também. Ora, acontece muitas vezes que as únicas forças com origem no volume que nós temos são as forças gravíticas. E se então este F diz respeito à força gravítica, como é uma força por unidade de massa, então este F mais não é do que o G, que é a aceleração da gravidade. O que significa que nas expressões anteriores só temos de colocar o FI como sendo o GI. Portanto, as forças por unidade de massa com origem no volume reduzem-se à aceleração da gravidade. E aqui temos a equação de equilíbrio local em função dos elementos do tensor das tensões, assim, ou então a mesma equação de equilíbrio local em função do campo de deslocamento S. Esta primeira parte serviu para estabelecer a relação entre estas duas equações. Dizem o mesmo. As equações, do ponto de vista da descrição física do sistema, são rigorosamente equivalentes. Só que uma usa certas quantidades, outra usa outras quantidades. Nós agora vamos aplicar esta equação de baixo, a equação de equilíbrio local em função de S, à descrição do comportamento de um tubo, está um líquido sob pressão, um líquido está aqui representado a cor de laranja, um fluido, pode ser um gás, e a pressão é P, a pressão aqui interna. E ele está contido num recipiente que pode ser uma mangueira, pode ser uma artéria. Se o que é que está dentro for sangue, isto pode ser uma artéria. Se o que é que está dentro for água, isto pode ser uma mangueira ou pode ser, por exemplo, um tubo de canalização de água para utilização doméstica. Enfim, este tubo tem um raio interno R1 e um raio externo R2. Portanto, a secção reta do tubo é uma coroa circular. E nós vamos considerar que o seu interior, por causa da existência de um fluido, está com uma certa pressão P. E essa pressão é tão grande que cá fora se pode considerar que a pressão é zero. Apesar de ser a pressão atmosférica, podemos considerar que esta pressão é zero em comparação, ou vamos considerar em comparação com esta pressão aqui dentro. Se não for zero, depois temos que usar a pressão que for aqui fora. Então, o que nós vamos estudar não é o fluido. O que nós vamos estudar é o comportamento do material que está aqui a azul, nesta imagem, e este material vamos considerar que é um material elástico e isotrópico. E este material, sujeito à pressão devida ao fluido que ele está dentro, vai sofrer uma deformação. E é essa deformação que nós queremos estudar. E para isso nós vamos ter de usar esta equação, vamos querer saber quanto é que é o S, resolvendo esta equação. Ou seja, quero resolver esta equação diferencial, que se virem bem é de segunda ordem, porque tem as derivadas de S e novas derivadas de S. Tem derivadas de S e novas derivadas de S. Portanto, isto é uma equação diferencial de segunda ordem. Pois já o que nos espera no resto da aula de hoje é resolver a equação para S de tal forma a que possamos descrever o comportamento deste material que está azul. E ele vai deformar graças à existência de um gradiente de pressão entre o interior e o exterior,
fora a pressão é 0, dentro a pressão é P. Claro que se fora a pressão fosse igual à de dentro, pois não havia qualquer deformação. Agora, este P representa, afinal, a diferença de pressão entre o interior e o exterior, já que eu considerei que o exterior tem P igual a 0. Atendendo à simetria cilíndrica deste problema, nós vamos usar coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas são coordenadas R, φ, Z, sendo certo que por vezes este R aparece como um Rho. Não raras vezes o R aparece escrito como um Rho. Eu não vou usar o Rho aqui. E a razão é simples. É que o Rho, neste tipo de problemas, diz respeito à densidade da substância. E, portanto, eu não vou usar a mesma letra para a densidade da substância e para a coordenada radial. Se nós tivermos um sistema de eixos x, y, assim, x, y, então o R é esta distância, este é o ângulo φ e o Z é perpendicular a este referencial, um eixo que aponta para cá do plano do ecrã do computador. E o R, φ e Z, que são as coordenadas cilíndricas. E em função das coordenadas cilíndricas, o gradiente escreve-se desta maneira, o rotacional escreve-se desta maneira, em que estes Dzinhos que aqui estão significam derivada, neste caso em ordem a R, neste caso em ordem a φ, neste caso em ordem a Z, e estes versores são os versores, um versor assim, olha, este é o versor R, e este aqui assim é o versor φ, que já nos tem aparecido, às vezes eu chamei este θ, ou estou-lhe a chamar φ, não importa. Agora, o que nós vamos fazer é uma suposição. Vamos considerar que a deformação não é qualquer, senão estávamos perdidos. Se tivéssemos que resolver esta equação, em geral, dando a S todas as possibilidades e mais algumas, isto seria muito difícil de resolver. Mas nós vamos fazer a seguinte escolha. Por simetria e em coordenadas cilíndricas, vamos considerar que o S tem simetria cilíndrica e aponta radialmente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que um ponto deste tubo, assim, como este que aqui está a ser assinalado, só pode ter deformações assim. Estão a ver? Um ponto deste tubo só pode ter deformações assim. Um ponto deste tubo só pode ter deformação assim. A deformação não tem qualquer dependência em φ. A deformação não tem qualquer dependência em Z. Quer dizer, é a mesma nesta secção ou nesta secção. Nada depende de Z. Nada depende de φ. Só há dependência radial. E mesmo essa dependência radial só afeta a componente SR de S. Reparem, o S devia ser, em princípio, um SR de R, mais um Sφ de φ, mais um SZ de Z. Mas nós vamos dizer, este é 0, este é 0, por simetria. E este só depende de R. E é dado por uma função f de R. Então, a resolução desta equação consiste agora na obtenção da função f de R, que está a multiplicar por um R versor. Mas o que nós queremos efetivamente saber é este f de R. Vamos lá então pegar nesta hipótese, que é uma hipótese razoável, para um fluido que está a exercer pressão nas paredes de um tubo. A deformação do tubo pode ser descrita por uma função deste tipo. Então, o que nós agora vamos ter de fazer é considerar a divergência desse campo vetorial, o rotacional desse campo vetorial e aplicar esta equação. Se nós considerarmos este S, então se formos à divergência
em coordenadas cilíndricas. Está aqui a expressão, agora nem abreviei os Ds. Os Dzinhos que antes estavam ali abreviados, agora estão aqui explicitamente escritos. Então, este termo, o segundo e o terceiro, são zero e só sobrevive o primeiro termo. 1 sobre R, DDR, R, vezes a componente SR, que é o F de R. Mas agora aqui o importante é que este rotacional, aplicado a esta função, é zero. E, portanto, a equação anterior fica simples, fica mais simples. E já agora ainda vou simplificar mais. Eu vou pensar no seguinte, vou pensar que estes termos que dizem respeito às forças de tensão são muito maiores do que esta força que tem origem no volume. Ou seja, eu posso desprezar o peso do tubo em comparação com as forças que sobre ele se exercem. Então, isso equivale a dizer que o G é igual a zero. Então, ficamos com o quê? Ficamos com 2000 mais lambda do gradiente da divergência de S igual a zero. Este é zero e aquele é zero. Ficamos com esta expressão. Mas o que é o gradiente? O gradiente é só a derivada da função de R, porque os outros não existem. Olha, este vai ser zero, não há derivadas em ordem afim, este vai ser zero, e ficamos apenas com esta equação. Resolvendo, integrando, dando um primeiro passo no sentido da integração desta equação, ficamos com 1 sobre R ddr, R de f de R, igual a uma constante. Porquê? Porque a derivada é nula. E essa constante eu vou designá-la por C1. Se eu voltar a integrar, então agora passo o R para lá de lá, o R passou para lá de lá, saiu daqui e passou para ali, e agora tenho de integrar este lado. E este, qual é o integral do lado esquerdo? Ué, o integral da derivada é a própria função. É R vezes f de R. E o integral do lado direito é C1 R ao quadrado sobre 2, mais C2, que é uma nova constante de integração, o que é normal. Porque se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu devo ter duas constantes de integração. Quer dizer que a função que procuramos é esta que aqui está, já temos a sua dependência em R, portanto, com esta suposição nós já andamos muito. Já vimos que esta função f de R tem que ter estas características. Linear em R mais uma parte que é o inverso de R. Só nos falta, eu digo só, parece que é pouco, só nos falta encontrar as constantes C1 e C2. O que é que nos vai permitir encontrar as constantes C1 e C2? Vai ser exatamente as condições fronteiras. Eu quero que no interior do tubo a pressão seja P e quero que no exterior do tubo a pressão seja zero. E essas condições de fronteira é que nos vão permitir encontrar o C1 e o C2. Mas antes disso, vamos escrever o tensor das deformações correspondente a esta deformação. Se eu agora sei quanto é que é o S, eu então posso saber qual é o tensor das deformações. Olha, o S é então dado por esta expressão, não é? É C1R sobre 2 mais C2 sobre R. Está aqui. Dentro deste slide. C1R sobre 2 mais C2 sobre R. Vezes este versor. E quanto é que é este versor? Quanto é que é o versor R? O versor R é x sobre R vezes E1 mais y sobre R vezes E2. É este versor aqui. Portanto, este versor tem estas componentes cartesianas. Então, o S, vetor de deslocamento, que é este que acabamos de encontrar, é dado por estas expressões em que este é o mesmo que eu agora designei por E1 e este é o que eu designei por E2, que tem sido a nossa notação habitual. E agora recordo-vos o que é o tensor das deformações. O epsilon j é 1 meio de dSi dxj mais dsj dxi. O que é que nós então temos de efetuar para encontrar os elementos deste tensor? Temos de
considerar estas derivadas. Quais? Olha, as derivadas de Sx em ordem a x. A derivada de Sx em ordem a y. A derivada de Sx em ordem a z. Essa é fácil. Essa dá zero. Nada disto depende de z. E depois temos que fazer as derivadas de S e Y em ordem a x. Derivada de SY em ordem a y. E derivada de SZ em ordem a z. Essa também é fácil, dá zero. E finalmente temos de considerar a derivada de SZ em ordem a x, y e z. Essa ainda é mais fácil, porque o SZ não existe. O campo de deslocamento S só tem componentes x, que é este, Sx, claro, a multiplicar por este, é este que aqui está. E este que aqui está é ISY. Então vamos ter que encontrar as seguintes derivadas. DSX, dx. DSX, dy. DSY, dx. E DSY, dy. Temos que encontrar estas derivadas, todas. Vamos começar por fazer a derivada de Sx em ordem a x. Derivada de Sx em ordem a x. É a derivada do primeiro, em ordem a x, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada em ordem a x do segundo. Primeiro, derivada em ordem a x do segundo. Mas, quando eu derivo em ordem a x o primeiro vezes o segundo, olha, o segundo já aqui está, é este. Quando eu derivo o primeiro em ordem a x, eu posso fazê-lo em dois passos. Derivo primeiro em ordem a r e depois derivo o r em ordem a x. É a derivada da função composta. Então vamos ver quanto é que dá a derivada deste. A derivada deste isto dá C1 sobre 2 menos C2 sobre r ao quadrado. Está cá. Quanto é que é a derivada de r em ordem a x? Está aqui. A derivada de r em ordem a x é a derivada em ordem a x de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o r. O r é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é a derivada disto em ordem a x? A derivada parcial. A derivada parcial fica 2x a dividir por 2, que é o meio, é este levantado a menos o meio, 2 raiz quadrada. X quadrado mais y ao quadrado. Ora, este corta com este. E então fica simplesmente x sobre r. Está cá. Já encontramos este termo. Este vale x sobre r. Ora, x sobre r a multiplicar por x sobre r dá x ao quadrado sobre r ao quadrado. Está aqui. X ao quadrado sobre r ao quadrado. Despachámos o primeiro termo. Vamos agora ver o segundo termo. O segundo termo é este, que repito, agora vezes a derivada em ordem a x de x sobre r. Portanto, este aqui dá origem a dois termos. É 1 sobre r mais x, e agora a dividir por r ao quadrado, com sinal menos ali, vezes d dx de r. Estão a ver? A derivada de 1 sobre r em ordem a x é a derivada de 1 sobre r em ordem a r, que é menos 1 sobre r ao quadrado, vezes a derivada em ordem a x de r. Então fica dr dx, e já sabemos quanto é que é o dr dx. Dr dx é x sobre r. Pelo que tudo visto e ponderado, olha, este termo é este. Este termo é o que eu agora acabo de encontrar, é este. E se eu substituir a derivada em ordem a x de r por x sobre r, fico com 1 sobre r menos x ao quadrado sobre r ao quadrado. Ora, efetuados estes cálculos, 1 sobre r menos x ao quadrado sobre r ao cubo, porque vem da derivada de r em ordem a x, vem x sobre r. Então fica x ao quadrado sobre r ao cubo. Ora, isto dá r ao quadrado menos x ao quadrado sobre r ao cubo. R ao quadrado menos x ao quadrado a dividir por r ao cubo, ora, este que aqui está em cima dá y ao quadrado. Por isso é que aqui está esta expressão, y ao quadrado. Então vamos repor ali em cima. Ficamos com este termo, que vem do aqui, e agora este segundo termo, que é C1R a dividir por 2, mais C2 a dividir por R, mais, e agora este que aqui está, dá simplesmente y ao quadrado a dividir por r ao cubo. Vamos reunir. Olha, reunindo, isto fica
C1 sobre 2 vezes x ao quadrado a dividir por r ao quadrado, mais C1R sobre 2 a multiplicar por y ao quadrado a dividir por r ao cubo. Ora, um destes r ao cubo corta com este e fica só no denominador r ao quadrado. Se eu agora juntar este com este, então fica simplesmente C1 sobre 2, já que fica, deste vem x quadrado e deste vem y ao quadrado, somados, a x quadrado mais y ao quadrado somados dá r ao quadrado. A dividir por r ao quadrado dá 1. E fica simplesmente este. Mas ainda nos falta este. Ainda nos falta este termo e este. Então, vamos primeiro pegar neste. C2 a dividir por r ao quadrado fica menos, vou aqui fazer em cima. Neste cantinho aqui em cima. Menos C2 sobre r à quarta vezes x quadrado sobre r ao quadrado e aqui também r ao quadrado. Isso é que eu já tinha posto r à quarta. E agora vamos pegar neste, que é mais C2 y ao quadrado a dividir por r à quarta. Ora bem, eu agora posso escrever o seguinte, o y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. E quando eu substituo o y ao quadrado por r ao quadrado menos x ao quadrado, fica-me um termo que é C2 a dividir por r à quarta vezes r ao quadrado. Então fica este termo. C2 a dividir simplesmente por r ao quadrado. E o outro termo? O outro termo fica menos C2x quadrado a dividir por r à quarta. Igual a este. Então fica 2 vezes x ao quadrado a dividir por r ao quadrado. Já aqui tenho um resumo em que escrevo o ds dx, é aquilo que eu acabei de encontrar. É esta expressão. E se eu tivesse feito de y em ordem a y? A diferença que está deste é que agora, se eu ali tiver y, fica tudo igual. Só que agora ali, em vez de x, fica y. De resto, fica tudo igual. Então, quando eu chegar aqui ao fim desta derivada, fica igual, exceto o x que fica y. E por isso, neste resumo, eu já tenho que o ds dx é a expressão que eu acabo de obter. E o ds dy divido-a pela semelhança com aquela de cima e fica 1 menos 2y ao quadrado a dividir por r ao quadrado. Mas ainda nos falta um termo. Se queremos construir o tensor das deformações, ainda temos de encontrar o termo que é a derivada do s em ordem a y e também a derivada do sy em ordem a x. Olha, eu neste resumo já estou a antecipar. Eles são iguais e são iguais a este mesmo valor. Vamos obter a derivada de sx em ordem a y. Escrevê-la aqui e derivá-la. A derivada do primeiro termo é como antes. Derivo primeiro em ordem a r e depois a derivada de r em ordem a y. E o segundo termo é agora multiplicado pela derivada de x sobre r em ordem a y. Vamos ver este primeiro termo. Já sabemos quanto é que é. A derivada em ordem a r deste primeiro termo é C1 sobre 2 menos C2 sobre r ao quadrado. E agora isto multiplica por a derivada de r em ordem a y, mas a derivada de r em ordem a y, se antes vimos na expressão anterior, que a derivada de x, da derivada de r em ordem a x, era x sobre r, então quanto é que é a derivada de r em ordem a y? Há de ser y sobre r. Portanto, eu já estou a escrever isto sem mais. Para escrever então ali o x sobre r, que é o que já cá está, e agora tenho que pôr um y sobre r e, portanto, fica xy a dividir por r ao quadrado. Mais, agora, o outro termo da derivada, que é o C1R a dividir por 2 mais C2 a dividir por R, e é então a multiplicar pela derivada em ordem a y de quê? De x sobre R. Mas a derivada em ordem a y de x sobre R é, olha, eu faço exatamente como antes fiz. É a derivada em ordem a y de x vezes 1 sobre r. Qual é a derivada do primeiro em ordem a y? 0. É a derivada parcial de x em ordem a y é 0. Mais o primeiro, que é x, derivada
em ordem a y de 1 sobre r. E quanto é que é a derivada em ordem y de 1 sobre r? É menos x sobre r ao quadrado, derivada em ordem agora a y de r. Então, a derivada, esta expressão em ordem y. Tenho primeiro derivada em ordem a r, e depois que dá menos 1 sobre r ao quadrado, e depois derivado r em ordem a y. E já sei que a derivada de r em ordem a y é y sobre r, ou seja, isto fica menos xy a dividir por r ao cubo, tal como aqui está em baixo explicitado. Se nós agora introduzirmos essa expressão aqui, ficamos com dois termos, e agora reparem bem, o primeiro termo em C1 cancela com este. Olha, este cancela exatamente com este. E estes dois, este com sinal negativo e este também com sinal negativo, somam-se. Então fica 2C2xy a dividir por r à quarta. E claro, agora a pergunta, e se eu tiver o dsy dx? Em princípio, devia obter a mesma coisa, só com estes dois trocados. Só como eles me aparecem a multiplicar, trocar o x com o y, aqui também é evidente. Eu tenho um x ao quadrado mais um y ao quadrado. Tudo isto ao quadrado. Mas se eu trocar o x com o y, como é que fica? Fica exatamente o mesmo, com r à quarta. Ou seja, a derivada dsy em ordem a x nem sequer vale a pena fazê-la, porque sabemos ser igual àquela. E então temos aqui o seguinte resumo. dx é esta expressão, dsy dy é esta expressão, dsy é igual a dsy dx e é esta a expressão. Tendo encontrado estas expressões, podemos agora escrever o tensor das deformações. Qual é o tensor das deformações? Elemento ε11. É o meio de S1 em ordem a x, mais o meio de S1 em ordem a x. Então é a derivada de S em ordem a x. É este termo. Olha, está cá. É este termo. Qual é o ε22? É o dsy dy. É este termo. É igual ao primeiro, exceto em x que passa a y. Está aqui. É este termo. Qual é o termo ε12? Que é igual ao ε21. Olha, é um meio desta derivada mais um meio desta derivada, que dá um meio de vezes duas coisas iguais. Portanto, este meio desaparece e fica simplesmente menos 2c2xy sobre r à quarta. Menos 2c2xy sobre r à quarta. E temos então construído o tensor das deformações, que é um tensor que tem traço igual a C1. Vamos lá ver do traço. Portanto, C1 sobre 2 mais C1 sobre 2 dá C1. E agora, este termo e este anulam-se exatamente. 1 mais 1 dá 2, mas aqui temos menos 2x² menos 2y², que dá menos 2r², corta com r², fica menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. E a próxima aula vai começar exatamente aqui.